Posso estar enganado, mas a sensação que eu tenho e que eu tive quando o Google mudou o esqueminha de armazenamento de fotos online no Google Fotos foi que a busca por soluções de armazenamento e sincronismo gratuitas aumentaram. Por isso eu vim aqui fazer um bate-papo bem rapidinho com vocês sobre 3 alternativas gratuitas que você pode hospedar no seu próprio ambiente, não precisando pagar para terceiros para que isso aconteça. A primeira delas, apesar de não ser totalmente gratuita, eu diria que pode ser a melhor para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque ela é a mais fácil de ser implementada e porque o aplicativo móvel resolve o que precisa resolver. Estou falando do Resilio Sync. Esse aplicativo é de uma empresa privada, ele não é totalmente gratuito, não é open source, mas o plano gratuito dele faz o que precisa fazer e vai resolver a vida de 99,9% das pessoas que não estejam no business e precisam de funções específicas. Ele utiliza a tecnologia BitTorrent. Você não tem um servidor centralizado, todas as máquinas da rede elas vão operar como cliente-servidor, basta uma delas estar ligada para que ela sirva de servidor para todo o resto, e aí as coisas acontecem entre elas, inclusive no seu dispositivo móvel. A configuração é muito simples, basta baixar um arquivo, executar e está funcionando. Como ele utiliza a tecnologia Torrent, você também ganha a possibilidade de sincronismo externo ao seu ambiente fechadinho ali, a sua rede interna, sem ter que configurar roteador, sem ter que fazer algum tipo de tunelamento para que você tenha segurança do acesso remoto para a sua rede interna. Então, assim, basta executar o aplicativo que você pode utilizá-lo tanto na sua rede interna quanto na sua rede externa. Outra coisa muito importante que me faz considerar essa uma melhor solução do que a segunda que eu vou falar agora é que o aplicativo móvel deles é muito eficiente. Não é conveniente que a gente tenha o sincronismo de todos os arquivos que a gente teria num desktop ou num servidor no dispositivo móvel, porque geralmente o armazenamento do dispositivo móvel ele é mais enxuto, mais curto, ele é menor. É caro você ter armazenamento muito grande, você nem tem tantas opções assim. Então é conveniente que você possa olhar a listagem de arquivos que você possui nos ambientes, nos dispositivos que estão sincronizando e selecionar o que você quer que venha para o seu dispositivo móvel ou que saia do seu dispositivo móvel. E nesse sentido, nesse quesito, o Resilio Sync é muito eficiente, funciona muito bem, tanto com arquivos pequenos, quanto com arquivos grandes ou com uma quantidade grande de arquivos, tá? Então eu diria que ela seria a primeira alternativa e a mais fácil das 3 para você implementar, deixar funcionando sem dor de cabeça e de forma bem rápida. A segunda alternativa seria o SyncTheme, que é basicamente o Resilio Sync totalmente gratuito e open source. Aonde que o Resilio Sync peca um pouquinho? Primeiro, na facilidade de configuração. Enquanto o Resilio Sync você instala, aliás, executa o arquivo e as coisas basicamente estão funcionando, você cria ali os compartilhamentos, lê o QR Code para ficar facinho no dispositivo móvel, copia a chave e tal. No SyncTheme você tem um calhamaço de configurações que podem atrapalhar aí um pouquinho essa primeira etapa para o usuário final. Mas a lógica de funcionamento dele é basicamente a mesma do Resilio Sync. Qual que é a grande diferença e aonde esse aplicativo deixa a desejar? Dispositivo móvel. Eles não possuem um aplicativo móvel para mobile que realmente faça aquilo que eu comentei do aplicativo anterior, da solução anterior, que é você ter a listagem ali dos arquivos de forma bem simples, selecionar o que você quer, baixar o que você quer tirar da sua lista, sem dor de cabeça, é como se fosse um sincronismo seletivo, mas assim, totalmente visual. O SyncTheme não tem isso, então acaba impossibilitando o uso quando o dispositivo móvel ele está na jogada e ele é muito importante e você precisa ter essa facilidade de uso e não sincronizar uma pasta inteira, uma base de dados inteira de arquivos no seu dispositivo móvel. A terceira solução, ela é bem conhecida, é o Nextcloud. Por que eu estou deixando ela como terceira?
Porque ela é talvez a mais chatinha de você configurar, no sentido de que você precisa ter um servidor dedicado, aquele carinha vai ser o servidor, tudo você vai configurar nele, a base de dados é criptografada naquele servidor, você vai precisar entender como você vai tratar aquilo de forma segura para que em algum momento, suponhamos que aquele HD estrague, você não perca todos os seus dados, você não tem um servidor distribuído, as outras máquinas elas serão clientes que sincronizarão com aquele servidor. Ele tem uma vantagem muito grande, que é uma interface web muito bonita, muito funcional. O aplicativo móvel é também fantástico, funciona perfeitamente em todas as plataformas, é visual, é simples, é fácil de utilizar, mas tem esse ponto, eu não diria que é um ponto negativo, mas é um ponto que talvez crie uma certa dificuldade para uma pessoa que quer algo bem simples, bem rápido e bem fácil de manter, por conta dessa questão do servidor. Você precisa ter um servidor dedicado para que esse aplicativo funcione. Esse servidor não precisa necessariamente ser um Linux, um servidor Linux sem parte gráfica nem nada, mas aquela máquina em si ela vai precisar ser considerada um servidor. Eu também diria que para as outras soluções seria bacana você considerar uma máquina como servidor oficial, porque assim você foca nela, foca a manutenção nela e não em todas as outras, porque senão você vai ficar maluco. Mas é bom ressaltar isso. E talvez a segunda coisa que gere mais dificuldade, e aí que muita gente vai acabar patinando demais, é que você não tem uma forma fácil de acessar os seus arquivos do ambiente externo, da rede externa, da internet, para dentro da sua rede interna. Você precisará configurar o roteador, fazer ali um mapeamento de porta para que você possa fazer o acesso. Se você não quiser fazer acesso via IP, a gente tem IP dinâmico, apesar de que isso quase nunca muda, você vai precisar assinar ou utilizar um serviço de DNS dinâmico para você conseguir apontar para a sua rede interna e fazer o acesso via endereço web. Aí você tem a questão do HTTPS e o HTTP normal, não é conveniente você fazer o acesso sem criptografia, da rede externa para a rede interna, esse é um probleminha que precisa ser tratado. E, por último, você até conseguiria fazer um tunelamento, ou seja, criar um tunnel, meio que uma VPN do meio externo para o meio interno, tanto com o WireGuard quanto com... Tive que dar um pause aqui porque eu tinha esquecido o nome da empresa que faz esse tunelamento de graça. Ou seja, você pode fazer isso tanto com o WireGuard, que já está embutido ali no kernel, você vai precisar entender como essas coisas funcionam, ou então você vai precisar de uma empresa como o Cloudflare que te entrega isso de forma gratuita, mas você tem um setup, ele precisa fazer uma configuração para que as coisas aconteçam, você precisa ter um DNS, está contando ali para eles, a configuração do DNS ali dentro, e aí o processo em si não é difícil, ele é, no final das contas, até que simples, mas você vai ter essas etapas, vai ter que passar por essas etapas, vai ter que fazer essas configurações para que você consiga fazer esse acesso do ambiente externo para o interno de forma totalmente segura. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco desse vídeo, eu só queria comentar essas 3 soluções, que é o Resilio Sync, o SyncThing e o Nextcloud. O Nextcloud, para um ambiente interno, para uma rede interna, funciona maravilhosamente bem. Já utilizei como solução business, e funcionou perfeitamente, assim como eu já utilizei o Resilio Sync, tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo, também no mundo business, e funcionou perfeitamente. O que eu menos utilizei até hoje foi o SyncThing, justamente por conta do aplicativo móvel, mas o sincronismo entre computadores, desktop, servidor funciona maravilhosamente bem também. A minha única ressalva com o SyncThing é de fato o dispositivo móvel, porque para mim, para a forma como eu utilizo as coisas, ele não funciona. O Resilio Sync funcionaria muito melhor, ou o Nextcloud, só que se você não quiser ter essa dor de cabeça do servidor dedicado e das questões de acesso remoto, o Resilio Sync acaba resolvendo isso de forma muito mais fácil e quase que instantânea. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Fui!